Voltamos agora com o nosso programa e para um assunto que é polêmico, mas também é muito importante: aborto. A ONU fez um pedido para que o Brasil descriminalize a prática, dizendo, entre outras coisas, que as consequências e as mortes de mulheres que interrompem a gestação ilegalmente são alarmantes. O Jamil Chad, que é colunista aqui do UOL, fez um texto dizendo que a organização pediu que o país melhore o acesso à saúde sexual e reprodutiva das mulheres, principalmente as mulheres negras, indígenas e quilombolas. Segundo a Pesquisa Nacional de Aborto, divulgada em 2023, 74% das mulheres que abortam no Brasil são negras. Chamo aqui as minhas duas crises de novo, as duas FIBs. Calma, uma de cada vez, né? FIB é só uma. Mas vamos lá. FIB, o Brasil precisa tornar o aborto legal? Olha, Camila, para a gente fugir da opinião, vamos falar de dado, né? Por que que o Brasil, por que que legalizar é uma recomendação feita para o Brasil? Descriminalizar todas as formas de aborto, quer dizer, garantir o acesso às mulheres a um aborto seguro, né? A um aborto assistido no sistema de saúde. Porque, olha, segundo informações, aí eu vou falar uns dados, nem todos estão muito atualizados, porque as pesquisas no Brasil não são feitas anualmente. O Ministério da Saúde tem dados de 2018 que dizem que 1 milhão de abortos ilegais são realizados aqui por ano. Desse 1 milhão, um quarto, 250 mil mulheres, procuram os hospitais, tem que procurar os hospitais depois de um aborto mal sucedido. Também é no Ministério da Saúde o número de complicações. Aí o mais recente é 2016. Naquele ano, houve cerca de uma morte a cada 2 dias por complicações de aborto ilegal. Tem também a Pesquisa Nacional de Aborto, que é feita na Universidade de Brasília. Essa foi divulgada em março agora de 2023, uma estimativa de 2020, 2021. Em 2020, estima-se que 23 mil mulheres tiveram complicações graves e passaram por algum procedimento relacionado ao aborto mal sucedido, como a curetagem. A Débora Diniz, antropóloga, deu entrevista sobre essa pesquisa nacional do aborto, em que ela é uma das autoras, para Gênero e Número. E ela diz que a estimativa é que 500 mil de abortos tenham ocorrido aqui no Brasil em 2021. E aí ela explica, Camila, uma coisa que é importante sempre a gente falar: os países que descriminalizaram a prática do aborto viram o número de abortos de fato reduzir e não aumentar. Porque quando você dá a prática no sistema de saúde com informação, você faz uma educação sexual e preventiva, evita, por exemplo, que essa mulher passe por uma segunda vez, o aborto passe pelo aborto por uma segunda vez. Então, a verdade é que quando você melhora o acesso, você protege essas mulheres, diminui o número de abortos, e aí a gente tem que falar, né, Camila, que as maiores vítimas de uma complicação são as mulheres de classes mais baixas, as mulheres negras, as mulheres indígenas, com menos acesso a um sistema bom de saúde, que muitas vezes, no caso do aborto ilegal, são clínicas clandestinas, pagas, onde mesmo assim as condições não são ideais. Tem até, Camila, a gente não só não está cuidando das mulheres que estão passando por um aborto ilegal, como a gente está correndo risco no Brasil de piorar o acesso ao aborto, que já é previsto por lei. Tem uma matéria da Folha de São Paulo, publicada agora em março desse ano, que diz que a ofensiva contra o aborto legal aqui no Brasil, o aborto que já é previsto por lei, naqueles casos, né, de estupro, de anencefalia do feto e de risco de vida para a mãe. O aborto legal já está sofrendo ofensiva no legislativo, no executivo e no judiciário, com projetos. Por exemplo, tem um projeto em Maceió, Camila, que chegou a passar pela Câmara, não foi aprovado ainda, mas está se correndo o risco de ser aprovado, que obriga os profissionais de saúde a exibir vídeos sobre o procedimento antes de fazer esse procedimento numa mulher que tem o direito, quer dizer, uma mulher que foi estuprada, que foi violentada, ou às vezes uma menina. A gente viu casos, né, recentes no ano passado, lembra, Camila, ano passado e retrasado, de meninas menores de 14 anos, ou seja, vítimas de estupro, que tiveram acesso ao aborto muito dificultado, foi para a justiça, elas acabaram passando por um aborto extremamente tardio, enfim, muita violência. Então, não, acho que não é uma questão de opinião nesse caso, acho que mostrando os dados e pensando nisso, no acesso seguro à saúde e em educação sexual, na verdade, a gente poderia reduzir o número de abortos no país. Cris, eu achei muito importante que você colocou de não ser opinião, né? A gente está falando de dados, de um fato, né, no Brasil, que as mulheres sim abortam. 1 milhão é muita coisa.
mas eu queria saber se você pode dar uma perspectiva para a gente. Então, quando você diz que no Congresso há uma ofensiva para que, no Congresso, nas assembleias estaduais, né, há uma ofensiva para tirar um direito já garantido, legalizar o aborto agora não parece algo muito longe ou, ao mesmo tempo, é função da ONU fazer esse tipo de pedido? O pedido pode ser feito, Camila, mas o que a gente vê, até durante eleições presidenciais no Brasil, é que o país, em geral, vê o aborto de forma muito negativa, não entende o aborto como uma questão de saúde pública. É uma das questões assim mais difíceis de colocar. Nas eleições, por exemplo, a gente vê isso, os candidatos se esquivando desse tema, os candidatos à esquerda, os candidatos progressistas, evitando falar que são a favor da legalização, da descriminalização do aborto, de tanta resistência que isso tem na população brasileira. Então, eu acho, sim, que é difícil retirar um direito já conquistado, porque daí você tem que brigar, o Ministério Público pode suspender um projeto como esse de Maceió, pode ser suspenso pelo Ministério Público, pela Justiça. Agora, eu também vejo muita resistência, Camila, eu não vejo perspectiva de atender essa recomendação feita pela ONU para o Brasil. Lembrando, então, como a Cris falou, hoje é permitido no Brasil, em caso de estupro, anencefalia e risco de vida mãe, e fora dessas situações, a mulher pode pegar 1 a 3 anos de prisão como pena por abortar.